Olá, pessoal do Direito Civil, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, minha ótima madrugada aos senhores e senhoras que estão aí na labuta estudando o Direito Civil. Vem comigo hoje, nós vamos falar da parte geral pessoas e bens, artigo 1º ao artigo 21 do Código Civil. Vem comigo. Galera, então iniciando, o artigo 1º do Código Civil aborda a questão que toda pessoa possui direitos e obrigações no mundo jurídico. Todas as pessoas possuem direitos e deveres e obrigações. Pessoa esta, Dani, pessoa natural, bem como uma pessoa que jurídica. Para ser pessoa natural, nós precisamos de personalidade e capacidade. A personalidade civil encontra-se no artigo 2º do Código Civil. E o que é a personalidade civil? A personalidade civil é a aptidão genérica de realizar atos da vida civil. É ser titular de direitos e obrigações e poder realizar os atos da vida civil. De acordo com a melhor doutrina, de acordo com o posicionamento majoritário, nós temos três teorias acerca da personalidade civil. Quando inicia essa personalidade civil? Então, pela teoria natalista, a personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida. Para a teoria concepcionista, a personalidade civil inicia-se desde a concepção, colocando a salvo os direitos do nascituro. E para a terceira teoria da personalidade condicionada, nós temos apenas uma expectativa de direito que vai tornar um direito com o nascimento com vida. De acordo com o rol do artigo 2º do Código Civil, a nossa legislação civil ela adota a teoria concepcionista, em que aquele que nasce vivo adquire personalidade civil. Contudo, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Como exemplo, então, galera, o nascituro ele tem direito ao nome, o nascituro ele tem honra, o nascituro tem direito à imagem, o nascituro ele tem direito aos alimentos gravídicos, o nascituro pode receber herança, o nascituro pode receber doação. Então, vige no nosso ordenamento jurídico a teoria concepcionista, em que a personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida, contudo, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Então, perceba, galera, a personalidade civil é ser titular de direitos e deveres. A personalidade civil é ser titular e poder realizar os atos da vida civil. Insere-se, então, nessa personalidade civil o que nós chamamos de capacidade de direito ou capacidade de gozo. É a pessoa poder e ser capaz de realizar os atos da vida civil. Contudo, nós temos que questionar: quando a pessoa natural se torna capaz para a realização desses atos da vida civil? Quando ela possui a capacidade plena. Capacidade plena significa capacidade de direito e de gozo, que vem junto com a personalidade civil, mais a capacidade de fato e exercício, sendo que essa capacidade de fato, de exercício, de realmente por si só poder realizar e praticar os atos da vida civil, nós adquirimos com a maioridade civil. Então, olha só, galera, com o nascimento com vida, adquire-se a personalidade civil, a aptidão genérica de contrair direitos e deveres. Junto poderão praticar ou não os atos da vida civil. Essa prática será determinada pela nossa capacidade plena. Então, quando nós não temos ainda essa capacidade plena, nos falta a capacidade de fato e de exercício. Então, a essas pessoas que lhe faltam capacidade de fato e de exercício por si só, para praticar e realizar os atos da vida civil, nós chamamos de absolutamente incapazes e de relativamente incapazes. Eu chamo a atenção dos senhores porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, alterou a nossa legislação civil no artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. Portanto, hoje, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de acordo com o rol do artigo 3º do Código Civil. O absolutamente incapaz, ele só poderá exercer os atos da vida civil se ele for devidamente representado por seus pais ou representantes legais. Todo ato que o absolutamente incapaz fizer sem a devida representação, esse ato será nulo, de acordo com o artigo 166 do Código Civil.
E nós temos o rol do artigo 4º, que aborda os relativamente incapazes. Dani, quem são considerados relativamente incapazes? Aqueles que possuem 16 anos e que não possuem 18 anos completo, como mais os ébrios, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não conseguem discernir a sua vontade, expressar a sua vontade, bem como os pródigos. Estes são considerados como relativamente incapazes. Os relativamente incapazes, eles necessitam de assistência, e todos os atos realizados pelos relativamente incapazes sem a devida assistência serão atos anuláveis de acordo com o artigo 171 do Código Civil. Tudo bem, galera? Então, adiantando agora, a gente vai para o artigo 5º do Código Civil, que fala a respeito da emancipação. Por quê, galera? Eu disse, então, que só podemos realizar os atos da vida civil por si só, por nós mesmos, se nós temos a capacidade, então, plena. Então, essa capacidade plena que se faz com a junção da capacidade de direito, que ela é inerente à personalidade civil, mais a capacidade de fato e de exercício, eu posso, então, para ter essa capacidade plena, que a gente adquire ela então na maioridade civil, eu posso adiantar essa capacidade plena para que determinadas pessoas possam exercer os atos da vida civil por si mesmo. Então, nós temos o artigo 5º que aborda a respeito da emancipação. A emancipação, de acordo com o artigo 5º, ela pode acontecer sob 3 formas. A emancipação voluntária, quando os filhos, então, são relativamente incapazes, aos 16 anos, seus pais poderão voluntariamente emancipar, antecipar, então, os efeitos da capacidade plena. Basta que eles se dirijam, então, ao registro de notas, ao cartório de notas e faça a emancipação por escritura pública. Essa escritura pública de emancipação, depois ela será registrada ao registro civil das pessoas naturais. Nós temos a emancipação judicial, quando então o relativamente incapaz, aos 16 anos, através de seu tutor, poderá pleitear judicialmente a antecipação da capacidade plena, então, portanto, para o seu tutelado. Então, a emancipação judicial, através do tutor, ela só pode acontecer através de autorização judicial. Fiquem atentos a isso, tudo bem, galera? E nós temos a emancipação legal, que acontece de acordo com os outros incisos que encontram-se no rol do artigo 5º, como, por exemplo, através do casamento, através do emprego público efetivo, através da colação de grau em curso superior, galera. Colação de grau em curso superior. E aquele relativamente capaz que aos 16 anos possui estabelecimento civil ou comercial, ou seja, aquele que aos 16 anos ele consegue por si só manter a sua subsistência e sobrevivência. Então essas são as outras hipóteses que nós temos de emancipações, de emancipação legal que poderá acontecer. Lembrando que a emancipação ela é irrevogável, lembrando que a emancipação é irretratável. Então vejamos se determinada pessoa casa-se aos 16 anos, porque de acordo com o artigo 1511 e seguintes do Código Civil, a idade núbil para o casamento acontece aos 16 anos. E ela casa-se no dia de hoje, tá? 1º, então, de outubro de 2018 e com 2 dias, 3 dias, 5 dias de casada, diante do divórcio potestativo, de que a gente não precisa mais de prazo, há o divórcio. Dani, perde-se então a emancipação? Não perde, uma vez que a emancipação, então, portanto, ela é irrevogável e ela é irretratável. Um outro detalhe que eu gostaria de falar com vocês, o incapaz, ele responde civilmente? Tá? Então, de acordo com a responsabilidade civil, de acordo com o artigo 928 do Código Civil, os pais, como regra geral, possuem responsabilidade civil subsidiária em relação aos filhos incapazes. Então, como regra geral, os pais respondem de forma subsidiária. Quando que os pais não vão responder? Os pais não responderão civilmente pelos filhos, pelos atos praticados pelos filhos incapazes, se eles não tinham economia própria, se eles não tinham patrimônio para responder em relação ao ato ilícito realizado pelo filho incapaz, ou se eles não tinham obrigação de fazer, tá bem? Mas um detalhe,
Quando o filho ele é emancipado voluntariamente, tá? Pelos pais, os pais não ficam isentos acerca da responsabilização civil. Então, uma ótima dica para os senhores, fazendo uma conjugação, uma multidisciplinariedade entre parte geral e responsabilidade civil, parte especial do Código Civil. Tudo bem, galera? E então já falamos sobre capacidade, já falamos sobre personalidade, sobre os absolutamente incapazes, sobre os relativamente incapazes e sobre a emancipação. A gente entra agora no direito de personalidade ou nos direitos de personalidade. Os direitos de personalidade, eles não estavam proclamados no Código Civil de 1916 e eles vieram no bojo do Código Civil no artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil, bem como na Constituição Federal. Então veja, a personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida. Então, a aptidão genérica de adquirir direitos e obrigações. Que direitos são esses, professor? São os direitos de personalidade, que encontram-se, então, no artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. Então, é integridade física, é integridade moral, é integridade intelectual. Então, quando nós falamos do corpo, quando nós falamos do cadáver, quando nós falamos da voz, nós estamos falando da integridade física do indivíduo, que é inviolável. Quando nós estamos falando da integridade moral, da honra, da fama, da identidade pessoal, nós estamos falando da integridade moral do indivíduo, que é inviolável. E quando nós estamos falando da privacidade, quando nós estamos falando do segredo, da liberdade, nós estamos falando da integridade intelectual, que também é inviolável. Então, os direitos de personalidade são direitos inatos, são direitos irrenunciáveis, são direitos vitalícios, são direitos extrapatrimoniais. Todas as vezes que nós tivermos um direito de personalidade violado, de acordo com o artigo 186 do Código Civil e de acordo com o artigo 927 do Código Civil, gera perdas e danos, e também de acordo com o artigo 21 do Código Civil. Então, galera, fiquem atentos em relação ao direito de personalidade. Dê uma lida ao artigo 11 ao artigo 21, aonde que se fala em que toda pessoa somente poderá dispor do corpo com autorização médica. E aí eu chamo a atenção de vocês acerca do transexual, da sua cirurgia de redesignação, bem como em relação ao seu nome. Falo para vocês de um julgado do RESP em relação ao direito do esquecimento, o direito de estar só, que envolve todo o complexo de nosso direito de personalidade. E em relação ao direito de personalidade, está acabando o meu tempinho no vídeo, por isso que eu estou correndo, eu não posso deixar de falar a respeito do nome. De acordo com o artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome, que compreende ao prenome e ao sobrenome. O nome, como regra, ele é imutável, ele somente pode ser alterado em algumas razões específicas trazidas pela própria lei, como a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e outros casos expressos em própria lei civil. Um dos últimos julgados que nós temos, tá? É o viúvo ou a viúva voltar a usar o nome de solteira, o casamento, a adoção, proteção à testemunha, nomes vexatórios. Todos esses são exemplos que há possibilidade de alteração do nome. O nome, então, ele pode ter o prenome Daniela, que é o prenome simples. Ele pode ter o prenome composto Ana, Luísa, e ele pode ter o patronímico, sobrenome de família, bem como o cognome Daniela Matar. Matar é meu patronímico, é meu apelido de família. Como o nome também pode ter o agnome, que é um elemento secundário do nome, aonde, por exemplo, nós temos o neto, o júnior, o filho, o sobrinho. Eduardo Matar Menezes Neto. Eduardo é um prenome simples. Matar Menezes é um patronímico, é o nome de família, é o cognome. E Neto é um agnome. Pessoal, acabou meu tempo. Fico por aqui. Um super beijo para os senhores. Sucesso, excelentes provas, bons estudos. Até! Fui!